Boa noite a todas, boa noite a todos, bem-vindos. Em Brasília são 19 horas e 10 minutos. Minha imagem está chegando bem para vocês? Está dando muito delay? Para mim tá ótimo. Som também? Vamos lá. Vamos começar a nossa viagem aqui falando sobre a transformação digital. Tenho certeza que muitos de vocês são profundamente interessados nessa questão, até porque quem trabalha com tecnologia, então, está vivendo, acho que um dos momentos mais emocionantes da história. Você está participando efetivamente da transformação. Organizações brasileiras estão, inclusive, segundo pesquisas da PwC, tendo um nível de maturidade equivalente a qualquer empresa estrangeira. Só que a nossa disparidade da adoção da transformação digital é muito ampla, muito maior. E tem muita gente para trás. Então, como é que a gente faz para trabalhar essa questão? Muitos pensam que essa transformação seria algo técnico, e não é verdade. A gente poderia considerar que é uma transformação que é política, cultural e técnica. Está vendo algum delay? Está indo bem o som para vocês? Tranquilo? A imagem está mais ou menos. Porque eu estou usando Tá um ótima. filtro mais A ou menos. imagem tá Obrigado. ótima. Que bom. Vamos lá. Eu quero começar, inclusive, com um teste. Deixa eu sair daqui um minuto e ampliar novamente. Pronto, agora já apareci em cima da minha própria foto. Então, eu sou doutor na área de negócios. Por acaso, meu doutorado em engenharia também foi associado a modelos de governança e são extremamente aplicáveis para o conceito da transformação tecnológica. Mas nessa seara, eu encontrei alguma coisa em torno de 25 aplicações do conceito que a gente vai trabalhar ao longo dessa apresentação. Então, existe muita coisa para a gente fazer. Estou muito engajado também em eventos de inovação, hackathons, né? Tanto como participante como também como julgador. E, ultimamente, tenho sido consultor sênior do escritório de processos do governo do estado do Rio de Janeiro. Uma tremenda revolução, porque não existe nenhum escritório de processos no Brasil aplicado a organizações, ao executivo brasileiro, e acredito que no legislativo também não existe. Então, também tem um desafio de transformação digital, você tem que fazer a tecnologia funcionar para esse ambiente mais complexo. Bom, gente, dentro do bate-papo, eu queria que você se manifestasse caso você não tenha ideia de que personagem é esse. Por favor, no chat, já abri aqui o chat. Olá. Digite aqui quem não sabe quem é esse personagem. Nelson Rogério está proibido de responder, porque eu sei que é mentira. Nilson, que personagem é esse, Nilson? Ó, a Daniele é uma pessoa, né, que fala a verdade, ela não tem ideia de que personagem é esse. Pois é, Daniele, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. Né? É um personagem muito interessante. A Lucy já entregou tudo. É um personagem muito importante para o ideário dos baby boomers. Aqueles que são os mega acionistas das organizações, são aqueles que são os grandes decisores da tecnologia, inclusive dentro do ambiente das organizações modernas, em especial no ambiente público. Eles têm uma ideia de que esse personagem ele é a base de toda a inovação que a gente deve aplicar. Esse aqui é o professor Pardal e seu robótico Lampadinha, que lhe dava um apoio em não deixar explodir o laboratório com frequência. O grande problema do professor Pardal é que ele era uma pessoa com pouco direcionamento. Né? Ele acordava com uma ideia e saía desenvolvendo soluções e dava tudo errado. Ele atendia a um mega capitalista chamado Tio Patinhas, que vocês também não devem ter lá muita experiência em lidar com ele, a não ser no programa do DuckTales. Eu acredito que o Murilo tem assistido DuckTales no canal de desenho animado, junto com Caverna do Dragão. Você assistiu isso?
Mas provavelmente você não viu, não assistiu o Tio Patinhas, que era um grande financista, né? Muito preocupado. A Daniela está falando que é da época dela. Daniela, não vamos entregar. Mas realmente isso formou a nossa mente, né? Ou seja, a inovação vai ser criada por um esforço individual de algum gênio interno à organização, que volta e meia chega para o seu capitalista e apresenta uma ideia dizendo seus problemas terminaram, seu Patinhas. Né? Acho que isso é um sonho. Seu chefe lá em cima tem o sonho de alguém bater na porta e já vir com a transformação digital toda solucionada. Só que, como poderíamos esperar, esse tipo de inovação deu errado em praticamente todos os quadrinhos que eu li. Né? Ele simplesmente fazia alguma coisa, ele era muito perfeccionista, o professor Pardal, e no final ele acabava desenvolvendo alguma coisa que não estava dentro da expectativa do stakeholder Tio Patinhas. Na verdade, ele não derivava da dor do Tio Patinhas, ele derivava do que ele imaginava que o Tio Patinhas tinha como necessidade, e isso não é a abordagem mais adequada. Inclusive, hoje dizem que tudo deveria ser construído a partir do ponto de vista dos seus stakeholders, né, do seu cliente final, principalmente. É uma abordagem que a gente vai precisar questionar. Esse cara aqui, não sei se vocês conhecem ele, Geoff Hinton, ele é o melhor exemplo de um professor pardal que eu conheço. Em 1980, ele começou a desenvolver os algoritmos de redes neurais. Ele começou a escrever, junto com outro companheiro de trabalho, uma série de papers sobre uma tal de inteligência artificial. E ele era um pária social no meio acadêmico. Todo congresso que ele ia se apresentar, ninguém assistia nada do que ele apresentava. Ele simplesmente não ganhava nenhum prêmio. E passou-se anos até que uma revolução aconteceu e ele hoje é uma grande estrela da transformação digital. Então, ele é a pessoa que viabilizou todo o conceito da inteligência artificial que nós utilizamos hoje, inclusive contratado pela Baidu, contratado pela Google e pelo Facebook. Então, o que nós tivemos assim que mudou a vida do Geoff? Foi a computação em nuvem. Então, quem é da área de TI sabe, ou pelo menos deve saber, que tudo começou em 2006, quando a Google disponibilizou um código a respeito de MapReduce, ou seja, permite com que vários computadores possam Peraí, você processar uma cortou. demanda simultaneamente. Oi. Pode processar uma demanda digital. Eu vou desligar só o som de vocês um pouquinho, tá? Depois a gente abre novamente. Então, permitiu você processar um pacote de serviço que era impensável ser feito num único computador pelo tempo que levava, e com isso, distribuindo essa demanda e depois centralizando o seu resultado no computador central, isso tornou todo o nosso processo de renderização, de totalização, de consolidação de dados, algo extremamente rápido. Imagine que a civilização passou a ter determinados procedimentos que multiplicaram em 10 mil vezes na sua capacidade. Quando você hoje vai a uma rede social e faz um post, aquele número de cliques que foram dados, né, de likes que foram dados naquele seu post é calculado em tempo real. Não é uma base de dados, aquilo é pesquisado dentro do grande Big Data do Facebook e é totalizado para a apresentação, o que é viável só por conta da computação em nuvem. Bom, a computação em nuvem, né, ela ao mesmo tempo estava sendo criada junto com a evolução dos smartphones, com as primeiras ideias de internet das coisas começam a surgir a partir da década de 2010, e esse conteúdo começa a gerar o que nós chamamos hoje de Big Data. O Big Data enquanto uma grande base transacional, como se fosse um grande diário da sua vida, extremamente sensível a cada movimentação sua no site, ao seu deslocamento georreferenciado utilizando o seu celular. Tudo isso está sendo registrado de maneira não estruturada, a gente chama de NoSQL. São bases que o tipo de pesquisa que você realiza é bem diferente daquilo que baseou
a computação corporativa até então. Com a computação em nuvem, eu passo a ter a possibilidade de administrar esse Big Data e, em cima dele, começar a aplicar uma série de soluções que foram sendo desenvolvidas e ainda estão se aprimorando no sentido de criar totalizações com um viés estatístico, para que você possa encontrar, dentro desse grande padrão, aspectos que possam ter a ver com decisões de crédito, que possam estar relacionadas a desejos de compra, que possam observar, por exemplo, riscos operacionais que ficam ocultos a uma visão expedita de um ser humano, mas fica evidente dentro de um processo estatístico. E aí vem o nosso amigo Geoff colocando a inteligência artificial, ela podendo ser aplicada para automatizar triggers ou pesquisas ou buscas que são desenvolvidas através do Business Analytics e que, por sua vez, agora com a computação em nuvem, a gente está entrando na fase da realidade virtual, do metadado. Eu queria, inclusive, a Margareth depois colocasse a imagem do metaverso dela, que foi colocado logo no início aqui. Quando ela desliga a câmera dela, aparece o avatar. Olha que lindo o avatar da Margareth. Pois é, muita gente não acredita que os avatares vão funcionar. Margareth, ficou sensacional. Mas eu acredito profundamente que esse modelo vai vingar por conta da necessidade multidimensional das pessoas poderem participar dentro de um ambiente, muitas vezes sem estar com o seu ambiente físico preparado para tal. Né? E com algumas vantagens que só vão ficar evidentes na medida que essa tecnologia for evoluindo. Então, a gente tem os dispositivos móveis, né? as pesquisas na internet alimentando o Big Data, a computação em nuvem permitindo processar o Big Data, ser analisado através de ferramentas analíticas, que podem ter as suas pesquisas automatizadas pela inteligência artificial, que se transformam, né, em ambientes renderizados tridimensionais, também por conta dessa computação em rede. Mas o que muda aqui nesse panorama todo é que, ultimamente, a inteligência artificial parou de necessitar da nossa indicação de como ela deve pensar. A inteligência artificial agora chegou no nível de conseguir entender o funcionamento de um sistema, modelá-lo e desenvolver previsões, diagnósticos em cima daquele movimento. Um exemplo disso foi o Go, que é um jogo chinês muito complexo e que o sistema de inteligência artificial da Google foi aplicado para aprender o Go sem que ninguém explicasse. E em 2 semanas ele venceu todos os campeões mundiais, criando jogadas que eles jamais imaginavam, e simplesmente isso comprovou que a computação é capaz hoje de criar uma certa inteligência dentro de modelos limitados. A nossa previsão é que isso vai aumentar exponencialmente nos próximos tempos. Inclusive, agora temos um boato, né, de que um programador, um desenvolvedor na Google diz que o sistema da Google já ganhou inteligência e cognição e que vai acabar com o mundo. Vocês viram o Exterminador do Futuro? Eu tenho certeza que o Nelson viu, tá? Mas isso é da década de 80, muita gente aqui não assistiu o Exterminador do Futuro. Mas se acontecer isso, nós estamos perdidos. Tá? As máquinas vão se livrar de nós, porque nós somos muito ineficientes. Então, dentro desse contexto, surge um grande buzzword, né, que é a transformação digital. A transformação digital é vista de vários ângulos. Né, tem um ângulo técnico. Né? Então, a área de TI coloca que é um processo de integração de tecnologias digitais. Eu adoro isso, que só tem tecnologia aqui. Há todos os aspectos de uma empresa envolvendo mudanças de cultura, que, afinal de contas, os usuários continuam sendo o problema do pessoal da área de TI, é o que está escrito ali. Operações e entrega de valor. Vamos criar um modelo meritocrático, extremamente complexo, e vamos chamar isso de transformação digital. Existe o pessoal mais de gestão, mais poético, que denomina que a transformação digital é uma mudança de mentalidade, que passa por o objetivo de se tornarem mais modernas, empresas que passam pelo objetivo de se tornarem mais modernas e acompanhar os avanços tecnológicos que não param de surgir.
Eu vi essa expressão mais ou menos parecida quando discutimos o BPM, quando nós discutimos a reengenharia, a qualidade total na década de 80. Tem sempre uma coisa, né, de mudança de mentalidade associada. Mas essa é verdadeira. Aquelas tecnologias que foram apresentadas no diagrama anterior, todas aconteceram ao mesmo tempo. Isso por conta, obviamente, da computação em nuvem. Isso não tem paralelo na história do ser humano, que exista essa convergência de tantas funções que podem gerar soluções que nunca foram pensadas. E eu posso dizer para vocês que seus próximos 5 anos serão completamente diferentes do que você viveu até agora. A gente está no começo de uma série de transformações. Uma delas é a realidade virtual e aumentada, passando a fazer parte do nosso dia a dia. Eu advogo uma perspectiva que me motivou a vir aqui falar com vocês a respeito de transformação digital. Que a transformação digital, no âmbito das organizações, é um meio pelo qual você, visualizando processos que sejam considerados ideais do ponto de vista estratégico da organização, nós teremos a motivação necessária para que a tecnologia possa ser financiada, aprovada e que a convergência cultural possa acontecer no âmbito de uma empresa. Se você olhar o caso da Magalu, a Magalu ela construiu uma série de quick wins, né? Ou seja, projetos que deram resultado no curto prazo, impressionaram as pessoas mais tradicionais e com o crescimento do seu diretor de TI, por acaso hoje é o presidente, isso foi avançando para dentro das áreas convencionais de negócio e essa organização tomou uma atitude para se transformar totalmente digital. Quando você vai olhar hoje a definição estratégica da Petrobras, ela diz que você tem que pensar como digital e você tem que ser como digital. Então, suas decisões têm que ser orientadas a buscar a digitalização de tudo e você tem que passar a pensar dentro do seu dia a dia de maneira digital. Isso é uma tremenda mudança de cultura. Se olharmos as empresas, né, que foram mapeadas em 2019, 2020, nessa pesquisa da McKinsey, você tem, o que deveria se esperar, né, as empresas de telecom, as empresas de varejo e de serviços financeiros, liderando e demonstrando a maior transformação digital dentro do seu segmento. Eles criaram um conjunto de indicadores, né, de questionamentos qualitativos, fizeram uma totalização, eles não abriram um algoritmo para que todo mundo possa fazer, você pode contratar a PwC para fazer isso, e com isso eles frequentemente vão fazer benchmarking de mercado. Mas você vê que o pessoal de bens de consumo, transporte e infraestrutura, indústria de base e indústria avançada ainda se apresentam na rabeira desse processo. Querendo saber, né, onde isso está funcionando, fazendo benchmarkings, né, esperando o professor Pardal que trabalha dentro dos seus fornecedores venha vender para eles a tecnologia que vai transformar tudo. Só que você não terá a vantagem de utilizar aquele algoritmo, porque aquele algoritmo estará também disponível no mercado para o seu concorrente. Então a gente tem que parar para pensar o que aconteceu com essas empresas financeiras, o que aconteceu com o varejo. Muito foi no sentido de você começar a desenvolver a sua própria tecnologia, de você internalizar tecnologias que são difíceis de serem copiadas no curto prazo pelos seus concorrentes. Então, algoritmos de crédito, os algoritmos do Alexa, né, de coisas que você não vai conseguir, do Google Vision, não vão ser copiados com facilidade pelos seus concorrentes. E a gente está começando a ficar preso num conjunto limitado de grandes fornecedores de sistemas de inteligência artificial. Eu acredito que essa dependência, ela depois de um tempo, ela vai começar a se espalhar por determinadas aplicações de inteligência que sejam localizadas ou que funcionem de maneira híbrida com o sistema da IBM, com o Watson, com o sistema do Facebook. Ou seja, a gente vai começar a pagar, inclusive, uma conta por um no-bot. Ou seja, eu vou ter um robô digital que me acompanha, conversa comigo e me ajuda a filtrar a quantidade de informações e demandas que eu recebo. E no sentido de facilitar a minha vida, pelo menos eu espero que dessa vez a TI pense em reduzir o empenho operacional das pessoas. Essa frase me motiva muito.
Foi colocado pelo Antônio Salvador e o Daniel dentro de um livro que está no Kindle, que é uma jornada que vai muito além da tecnologia. Se ficar parado, um dia você vai entregar por um preço mais alto, com a qualidade indesejada e com uma margem baixa demais. Isso também é chamado em estratégia como oceano vermelho. Esse oceano vermelho, né, todo mundo tem basicamente os mesmos processos. Eu estou mostrando aqui para vocês tecnologias de automação de processos. Muitos, inclusive, têm templates e padrões de como você deve fazer um conta a pagar, de como você deve fazer o atendimento ao cliente, de como você pode fazer o seu processo de distribuição. E eu acho isso muito interessante, mas no final você acaba ficando muito parecido com seus concorrentes. Um diretor comentou agora há pouco tempo que ele teve os seus cartões de crédito roubados, né? O assaltante levou a carteira dele e tal. Ele ligou para um banco e falou: Olha, eu fui roubado. Por gentileza, me dê o seu CPF, me dê o seu endereço. Olha, em uma semana vai chegar esse cartão para você. Ligou para o segundo banco, a mesma coisa. Com isso, você tem que agora, estamos cancelando, mas essas compras já foram feitas, precisam ser questionadas pelo senhor dentro de um sistema super complicado e tal. De repente, ele ligou para um desses bancos novos, eu não quero fazer propaganda, falou com a atendente e falou assim: Olha, eu fui roubado, todos os meus cartões foram levados. E a atendente perguntou: E o senhor está bem? Ele ficou tão surpreendido. Ninguém tinha colocado no script uma pergunta a respeito de mim. A questão toda era para o umbigo dos seus bancos e dos seus processos e das seguranças e dos compliances internos e tal. E é claro que isso é válido, mas isso não significa que você não precise observar isso numa ótica humanista. Então, nessa perspectiva, que é também uma mudança cultural com relação à TI, eu venho propor a vocês uma abordagem e eu vou contando ela aos poucos. Bom, para começar, existe uma distinção entre uma organização cujo negócio é orientado a processos e outra que ela é orientada por processos. Orientada a processos, eu faço um benchmarking, identifico uma maneira pela qual, idealmente, eu faço uma distribuição e aplico isso na minha organização utilizando um sistema, um SAP, né, um TOTOS da vida, que tem aquele processo já todo previsto e automatizado. Outra coisa é você, além de se aproveitar dessa tecnologia, né, e buscar aprimorá-lo, você possa tomar uma série de decisões que são travas para o crescimento da sua empresa. A estrutura organizacional, seu layout, o portfólio de projetos que você tem dentro da sua empresa, a própria aderência da tecnologia à necessidade da sua organização. Se você olhar bem, para para pensar agora e me diz, lá no seu departamento, existe muita planilha eletrônica ainda? Por favor, coloque aqui no bate-papo. Planilha eletrônica é o seguinte: você tem um colega que montou uma planilha e que todo mundo, todo dia, pede, pelo amor de Deus, para ele imprimir um relatório, e ele faz uma cara assim: me procura depois, eu estou muito ocupado. Tem alguém vivenciando isso, gente? Bote aqui no bate-papo. Então, pois é, quanto maior a quantidade de planilhas que você tem na sua empresa, menor a aderência que a tecnologia tem às necessidades atuais da sua organização. Pô, ninguém respondeu nada aqui, ó. Regiane está gritando sim, Regiane, estamos juntos. Tá? O Murilo, bastante. Murilo, tem uma coisa errada, cara. A gente tem que acabar com essas planilhas. As planilhas são não conformidade. Essas planilhas não atendem a nenhum tipo de regulação e são fonte de fraudes e de erros. E é tudo subdocumentado, criando dependência operacional de alguém. Se o cara tiver um piripaque e ganhar na Mega Sena, ninguém mais sabe gerenciar aquele conteúdo que foi criado. No ambiente público, então, isso é muito mais sério. Então, os processos, né, na visão, né, de processos, são reconhecidos como padrões. Mas será que esses padrões estão sendo utilizados para que você possa tomar decisões dentro do seu dia a dia? A grande maioria das vezes não, porque eu olho para um processo pequeno, crítico, automatizo esse processo, não fico preocupado em tomar outras decisões além dos indicadores de desempenho daquele processo. Muitas vezes a gente monta uma tal de uma cadeia de valor, onde observa a organização de maneira sistêmica. Isso é usado para alguma outra coisa, além de decorar a parede? Será que isso é utilizado para que eu possa fazer custeio, né? Para que eu possa tomar decisões de estrutura?
Muito raramente isso acontece. E a razão disso é que essas estruturas, do tipo cadeia de valor, elas refletem o momento atual da empresa. E aí, uma série de questões precisam ser colocadas. Primeiro, sua empresa ela só vai ser considerada um organismo vivo quando você tratá-la como tal. Isso foi o pensamento apresentado pelo Frijolf Capra, que é um pesquisador. Na verdade, até esse e-book aqui não vai estar, eu vou estar disponibilizando dados depois através da própria Strong. O Frijolf Capra coloca que essa é uma perspectiva sistêmica, ou seja, uma organização ela funciona como um sistema vivo quando existe a interação entre os subsistemas internos, onde as pessoas colaboram. E talvez o grande desafio da sua organização é fazer com que a tecnologia promova a colaboração. E vocês têm escutado até hoje isso? Está funcionando, não mexa. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Te vira nos 30. Olha, Priscila, você não bateu a meta ainda. Vamos fazer uma reunião, mais uma reunião via Teams, para tentar fazer você voltar para o trilho, senão você não vai ganhar bônus. Tem gente, inclusive, discutindo que não tem bônus esse ano porque a gente não está conseguindo bater a meta. Será que isso é o clima necessário? Que a gente tem uma empresa exígua de gente. Vocês podem, inclusive, responder isso. A Adriana falou que é todo dia. Adriana, você tem gente suficiente na sua área para realizar todo o trabalho que é demandado e que você tem que entregar para ontem? Então você pode ter certeza que tem uma coisa errada. Ou seja, a gente já enxugou as nossas organizações e agora a ideia é procurar o professor Pardal para colocar um IA e mandar mais gente embora e aumentar mais a relação entre faturamento e funcionário. Não é o caminho mais adequado, porque o ser humano é a melhor máquina de processamento de informação que já existiu. A gente lida com dados subjetivos e objetivos, não na velocidade nem na quantidade do Big Data, mas nós somos capazes de lidar com decisões que afetam o futuro. A gente a gente cria inovação, a gente tem uma empatia, a gente tem percepções que os sistemas computadorizados não são capazes de repetir. E que todo mundo diz, tá bom, você quer falar sobre processo, Marcelo? Tudo bem. Estamos aqui aplicando o BPM, que não é Batalhão da Polícia Militar, mas é o Business Process Management Systems. Mais uma vez chamado de arte ou ciência, para analisar o trabalho realizado e garantir resultados consistentes e oportunidades de melhoria. Isso é lindo, isso é fantástico, mas é tão bom assim. E eu concordo. Sabe, isso aqui, na forma de sistemas, a gente chama de Business Process Management Systems, ou SWITch, são soluções para automação espetaculares, nos permitem gerar indicadores de acompanhamento, nos permitem finalmente gerenciar os acordos de nível de serviço. Então, quando chegar uma demanda para o James, eu sei quando ele recebeu a demanda, quando ele devolveu e se ele bateu a meta ou não. Se eu abaixar a meta do James, ele vai começar a ficar neurastênico, porque toda hora tem uma demanda para ontem e ele tem que usar o seu terceiro fôlego para conseguir dar conta disso. Muita gente acha que isso é um bom método de gestão. Será? Pergunta, inclusive, o que você andou inventando do mês passado para cá, dentre essas demandas todas que você está recebendo? Você criou uma planilha nova? Você criou um sistema novo? Né? Você participou de um projeto que ninguém esperava e que tem tudo para dar errado. Você está envolvido nisso? Se não tiver, talvez a gente esteja com algum problema. Então, gente, BPM é para fazer. Temos que automatizar tudo mesmo. Eu adoro tecnologia. Esses nossos algoritmos podem permitir, inclusive, se você tiver uma boa intenção, reduzir o trabalho operacional das pessoas e aumentar o tempo para elas aprenderem, para elas lidarem com o cliente, para desenvolverem inovação e tal. O problema é que nem sempre isso está dentro da estratégia de maneira formal. O que eu vou propor para vocês é uma maneira diferente de pensar, tá? Que explica por que o BPM não é padrão. O BPM não é padrão porque eu não consigo ver a organização como um todo. Quem está tentando mapear a própria empresa está levando um tempo, anos,
está levando um período onde aquele diagrama que eu desenhei há um ano atrás já não está válido porque ele já não reflete a maneira pela qual os processos acontecem na minha empresa. Ou seja, houve uma dinâmica de alteração do ambiente e a nossa diagramação não conseguiu acompanhar isso. O BPM, no princípio, deveria ter um entendimento de um processo atual, um repensar desse processo e uma automação em poucas semanas. Não, eu desenho hoje para pensar nessa automação daqui a um ano. Já não vai servir para nada. Você não terá uma base para tomada de decisão por processo. Então, outras questões estratégicas também precisam ser equacionadas. Será que os produtos e serviços da sua empresa em 2022 são melhores ou são diferentes até dos de 2021? E 2023, eu posso dizer para você, vão ter que ser diferentes do que você teve até agora. Os nossos serviços hoje não serão suficientes dentro do nosso novo ambiente globalizado digital. Será que nós somos realmente inovadores? A gente fala isso entre os valores da empresa. Quanto tempo você está gastando para inovação? Muitos daqui são exemplos de pessoas que estão trabalhando em projetos com métodos ágeis voltados para a inovação. Mas muitas vezes a demanda não foi definida por eles. Essa demanda foi definida departamentalmente, né, como uma forma de você copiar um concorrente, fazendo benchmarking. Eu acho que a gente tem que ter uma postura mais proativa nesse sentido. Aí, será que nós somos empresas legais para atrair essa nova geração que entende Python, né, que é capaz de desenvolver soluções que nós não temos nem sequer cabeça de pensar? O Nelson Rogério, eu não quero esculhambar ele, mas o Nelson Rogério não tem ideia do que é o ambiente games hoje. Ele nunca jogou game, acho que a única vez que ele jogou game foi baralho. Então, ele não tem ideia, né, do que é um Discord, ele não tem ideia do que hoje o ambiente de entretenimento tem mais valor do que todas as outras indústrias nesse segmento. Música, filmes, shows. Entretenimento vale muito mais do que isso. E agora é esporte. Agora não, já há alguns anos é um esporte milionário. Então, gente, a pergunta final é: será que nós somos ágeis e flexíveis o suficiente para sermos competitivos? E ainda somos capazes de atender às normativas? O Rodrigo falou assim: eu sei o que é Discord, porque o meu filho explicou esses dias. Rodrigo, você está bem atualizado, hein? Muito bem. Você vai perceber que no futuro, é o que eu estou fazendo aqui nessa aula, tá? Essa tecnologia que eu estou usando para minha apresentação é toda de game. Inclusive, se quiser anotar o nome, chama-se OBS Studio. É provavelmente o que o seu filho está usando para transmitir um game no Discord. Então, o que normalmente se faz? Né? A gente pensa numa estratégia, se é que pensa numa estratégia. Eu estou começando um trabalho agora numa empresa que hoje a definição de estratégia é pífia. Ela é a estratégia do século passado, mas eles estão tão confortáveis, né, com aquela visão super pragmática e tradicional, não sou eu que vou ficar questionando, né, a sua transformação. Mas dali, eles entregam para as diretorias ainda, o orçamento para que possam tomar definições táticas e implementar aquela estratégia de forma evidente. Eu não acredito nisso. Minha tese de mestrado foi, inclusive, baseada nessa lógica. E hoje eu tenho uma visão de que a teoria que eu usei naquela época não é mais adequada. O que falta, na verdade, é perceber que não existe uma conexão direta entre estratégia e tática. É necessário que você tenha um novo elo de ligação. E esse elo de ligação, surpreendentemente, são os processos. Se você for capaz, nessa transformação digital, de compreender rapidamente seus processos atuais e capaz de projetar como deverão ser esses processos, segundo algum critério, e a gente vai discutir que critério é esse, nós seremos capazes de ter um conjunto de referências que podem ser usadas para que a gente busque tecnologias da transformação digital, tecnologias da automação empresarial. Então, qual é a ideia? Agora eu estou advogando uma linha de pensamento que é base de todos os artigos que eu publiquei, chamada Business Process Orientation. Business Process Orientation é diferente de BPO, que todo mundo fala que é outsourcing. Esse conceito veio anterior.
O BPO seria melhor explicado com uma visão mais macro dos processos da sua empresa. Antes de se preocupar com a automação, você tem que compreender o modelo sistêmico da organização como um todo. Então, no BPO, você vai ter um conjunto de referenciais de mais alto nível com relação a esses processos. Surpreendentemente, isso vai ser muito útil para o nosso tema de transformação digital. Então, numa comparação, o BPM está preocupado com a cadeia de valor atual e que pode ser melhorada nos pontos críticos. O BPO, a cadeia de valor deve refletir a própria estratégia da empresa. Então, minha tese de doutorado é justamente como é que a gente faz para projetar uma cadeia de valor de uma empresa com base na sua definição de missão, valores. Essa possibilidade ela já está viabilizada, ou seja, isso já é uma ferramenta que pouca gente conhece, mas é perfeitamente viável de ser feito. O Peter Drucker, inclusive, me ajuda nessa concepção. Né? Ele diz que não há trabalho mais nobre para um gestor do que antecipar as necessidades dos seus clientes do futuro. Como é que a gente projeta uma cadeia de valor do futuro? O truque é simples. A gente vai pensar nesse modelo da seguinte maneira. Ó, Marcelo Magalhães, um pensador do século XXI, não sei se vocês conhecem, tá? Ele pergunta se a sua empresa tem processos robustos e completos o suficiente para você se manter competitivo no futuro. Então, e por um autor desconhecido, inclusive, para motivá-los a continuar nessa palestra até o final, o grande mote do século XXI para as empresas brasileiras e estrangeiras é: não sabe brincar, não desce para o play. Pode anotar com a grande máxima da gestão. Nem Peter Drucker pensou numa coisa tão fantástica quanto essa. Sabe por quê? Porque quando você se propõe a fazer alguma coisa de forma estratégica, você deve pensar quem serão os meus grupos de interesse, os meus stakeholders, que serão afetados no futuro por conta do meu novo posicionamento. Então você tem que antecipar quem serão seus clientes do futuro. Um outro truque é tentar avaliar o que esses stakeholders vão querer da sua organização no futuro. A gente diz que as empresas da transformação digital se moldam a partir do ponto de vista daqueles que serão beneficiados pelos seus usuários, pelos seus clientes. Pois é, por que a gente não leva isso a sério? Por que a gente não para e observa todos os nossos stakeholders e, por empatia, identifique suas dores, suas necessidades, seus resultados esperados, e dali, desses resultados esperados, a gente possa derivar as atividades organizacionais que a sua empresa deverá ter no momento da análise. Se é assim, esse conjunto de atividades grupadas vai dar origem a uma cadeia de valor que reflete a própria estratégia da organização. Se você redesenhar seus processos com base na estratégia, você tem uma segunda maneira de comprovar que a visão dos processos ideais vai refletir algo que tem o apoio da alta gestão da empresa. Desde que eu aprendi isso, nunca mais deixei de ter razão. Isso é um superpoder que você ganha. Você tomando decisões com base em processos que estão alinhados com a estratégia, você sempre vai ter razão. Então, nós podemos montar uma cadeia de valor, né, um draft, uma expectativa do que a gente vai encontrar numa empresa e mapeá-los no nível maior de contexto. Quando você pendurar isso na cadeia de valor, o que vai acontecer? Você vai ter um queijo suíço. Perante a estratégia, você tem muitos processos que foram bons, continuam sendo bons, mas por conta da pandemia, da evolução da transformação digital, eles vão caducar. Então, nós temos que ter a capacidade de criticar e melhorar os processos atuais com base na estratégia. E nós deveremos também ser capazes de propor processos ideais. Eu criei um sistema de banco de dados para justamente pegar os elementos estratégicos, definir os grupos de interesse, dos grupos de interesse, mapear todos os resultados esperados por esses grupos de interesse e derivar esse conjunto de referenciais numa forma que seja lúdica, ou seja, uma forma de alto nível, explicando que atividades organizacionais precisam ser executadas e na forma de uma cadeia de valor. Então, a nossa estrutura de processos atuais pode melhorar e existem processos, na verdade, vão surgir processos que não existem hoje, mas deverão ser criados. Pois é, a transformação digital é uma tremenda ferramenta para que você possa já operacionalizar soluções de processos que você ainda não tem.
Mas pelo fato de você buscar uma solução de automação, pelo fato de você buscar um Big Data, você já começa a criar uma perspectiva e uma tomada de decisão, levando-se em conta seus processos ideais. E isso numa visão mais macro. Então, para isso, você não vai desenhar no nível do detalhe, você vai descrever os procedimentos, as atividades, no nível do detalhe. Praticamente, os seus diagramas são explicações organizadas de como as atividades são feitas no nível da organização. Então, o BPM normalmente está focando, obviamente, em indicadores, gargalos, reclamações, diagnósticos e normas. Agora, com a perspectiva do BPO, a gente também vai avaliar a adequação da organização ao seu discurso, que é a grande base do questionamento dos seus reguladores. Reguladores avaliam a sua distância entre aquilo que você diz e aquilo que você faz. Então, a questão de estratégia no BPO é levado muito a sério. E, obviamente, as duas coisas têm que estar associadas. E pretendo, através dessa abordagem, estimulá-los a fazer com que o BPM seja aplicado em maior nível no âmbito da organização, porque você agora tem uma visão de quais são seus gargalos, observando a organização como um todo, de uma maneira mais em contexto. Então, o BPO é como se você estivesse fazendo um mapeamento de uma cidade e separando ela em bairros. Os macroprocessos são esses bairros. E um fluxo, que é o que o BPM faz, é como você sai de um ponto e chega em um outro ponto. Então, o BPM é para automação, o BPO é para compreensão. Então, essa visão de que você pode detalhar os macroprocessos em subprocessos, em atividades, é algo que você pode fazer de alto nível e, com isso, constituir o que nós chamamos de cadeia de valor, formado por processo de gestão, processos primários e processos secundários. Marcelo, mas não tem nenhuma ferramenta hoje para poder realizar esse tipo de análise. Então, existem ferramentas como o ARIS, existem ferramentas que podem ser adaptadas para essa realidade, e eu estou acabando de construir a minha ferramenta para desenhar esse tipo de modelo. Vou mostrar alguma coisa para vocês sobre isso. Mas o importante é, por exemplo, em realizar gestão da tesouraria, tem um mundo. Dentro do realizar contabilidade tem um outro mundo. Pois é, descreva esse mundo. Você não precisa desenhar esse mundo no primeiro momento. Até normalmente é tão rápido o processo de modelagem que você acaba chegando a um nível de decomposição dessas caixinhas. Mas esse aqui é um nível esperado do BPO. Como é que isso vai ser útil para você dentro do seu dia a dia? Olha só, eu tenho uma capacidade de transformar isso num banco de dados e posso gastar mais tempo descrevendo os processos ao invés de desenhando os seus fluxos. E eu fiz um algoritmo onde você descreve o processo e ele automaticamente cria 50% dos diagramas. Você só precisa fazer os ajustes finais dos pontos de decisão e com isso você consegue mais rapidez na construção dos seus modelos sistemas. Por acaso, isso aqui vai dar umas 56 telas que vão ser mapeadas com uma velocidade, Ana Paula, muito grande. Agora, o modelo de automação cabe quando você encontrar um real gargalo e quando você tiver uma visão de que aquilo é efetivamente crítico por ser gargalo no âmbito da empresa como um todo. Agora preste atenção nisso daqui. Se você for capaz de ter um banco ligado a uma estrutura de processos que descreva processos ideais, que leve em conta que você está atendendo os objetivos estratégicos da empresa de humanização, porque você está avisando o fornecedor que não foi contemplado naquele processo de compra, que você está fazendo um pregão eletrônico aumentando a performance da área de compras. Mas esse processo ainda não foi plenamente implementado. Se você quer buscar uma tecnologia para a sua empresa, você deveria se basear na descrição de cada uma dessas caixinhas. Então, olha só, identificar produto ser cotado, identificar fornecedores, contatar fornecedores, você poderia exportar isso na forma de uma tabela. E essa forma de tabela, colocada nas colunas, eu uso com muita frequência isso, você, de uma maneira expedita, geral, é capaz de escrever o que os sistemas corporativos convencionais fazem, o que deveriam fazer, o RP, o CRM, o Grupo e o BI.
Ah, por que não também o Big Data? Por que não colocar a inteligência artificial? Por que não colocar o IoT como uma das colunas e você, antecipadamente, tendo em vista processos ideais, é capaz de conceber esse processo no futuro? Vocês vão fazer isso comigo aqui. Eu fiz um exemplo de uma empresa, agora à tarde. Né? Foi muito rápido isso, construí uma XPTO consultoria. Ela tem um conjunto de processos, foram construídos com base nos grupos de interesse, referenciais estratégicos, resultados e tal, e eu cheguei a algum conjunto de diagramas. Okay? Esse conjunto de diagramas me possibilitou exportar na forma de uma tabela, por linha, cada um dos processos ideais dessa empresa, por coluna, cada uma das tecnologias, inclusive as tecnologias da transformação digital. Então, blockchain, realidade aumentada, virtual, tudo isso está aqui apresentado para a sua decisão. Como é que você pode inferir uma aplicação? Basta que você venha a uma célula e incorpore uma aplicação da internet das coisas para atender a produção de conteúdo digital ricamente descrito, apontando o futuro da sua organização. Então, isso vai criar um inventário de possibilidades que mais à frente poderá também ser priorizado junto à avaliação dos indicadores críticos da sua organização, na ótica de processo, para que você possa verificar, olha as ideias que a gente tem de como a gente pode inovar dentro dessas atividades. E isso faz um efeito também muito interessante. O meu algoritmo, para quem conhece Python, vai fazer isso com o pé nas costas. Você faz um algoritmo que pesquisa por linha e a cada linha verifica se tem alguma coluna onde tem uma célula preenchida. O resultado é esse aqui. Você pode gerar, a partir de qualquer preenchimento de uma célula, uma descrição de como o CRM, de como o Business Intelligence, de como o Big Data, como o blockchain podem ser aplicados no âmbito da sua empresa. Então é uma inovação, é o início do planejamento da inovação que os seus times depois podem abarcar e utilizar o seu drive de inovação, do seu lab, no sentido de construir e até aperfeiçoar continuamente esse modelo, tudo isso com base num banco de dados. Olha só que interessante a análise dessa empresa de saúde. Eu fiz um mapeamento com a minha equipe. Tudo que eu tenho aplicações de tecnologias para os 156 processos dessa empresa foi pintado de maneira colorida, mas é exatamente aquela célula que vocês viram dentro da matriz que foi apresentada. Então, se você colocou algum texto aqui, aquilo vai se transformar numa cor, ok? Só que tem um detalhe interessante. Quando eu apresentei esse relatório, é que eu descobri que o presidente da empresa era daltônico. É sério, ele não entendeu nada do que eu fiz. Mas tudo bem, eu tenho um relatório aqui de tudo que está em azul, que é o RP, eu tenho um relatório de tudo que está aqui em AD, eu tenho um relatório de tudo que está aqui em BI. E aí, com essa especificação, você pode ir ao mercado e fazer uma inovação aberta, chamar fornecedores que estejam mais avançados, quantificar, colocar no orçamento, porque se no ano que vem as pessoas vão dizer, tem orçamento? Não, não tem. Porque você também não previu, você não tinha ideia do que prever. Eu continuo fazendo o orçamento, utilizando o retrovisor, pegando qual foi o meu custo do ano passado, com o que eu gastei no ano passado e colocando a inflação. Não sabe brincar, não desce para o play. A gente tem que repensar esse modelo e fazer com que a estratégia e o orçamento possa viabilizar o investimento na transformação digital, que se você vacilar, o cachimbo cai. Você vai perder a janela, talvez, que o mercado esteja apresentando para você. Agora tem uma cena de terror para você. Tá? Isso aqui é o quadro dos processos suportados por tecnologias ideais. Agora você pega essa mesma estrutura e pendura as tecnologias atuais. Não raro você vai encontrar isto. Um sistema corporativo mal implementado, e naquela coluna lá vermelha são planilhas. Planilhas que geram dependência operacional e que fazem com que você não atenda a nenhum compliance sério e auditoria interna que possa ser aplicada. Então, gente, a ideia
é o seguinte: eu cheguei à conclusão, depois de muitas aulas na área de transformação digital, estudando tudo isso e os projetos também nos quais eu estou envolvido, que existem três abordagens básicas. Uma, onde você faz um diagnóstico da situação atual da empresa, identifica na visão departamental os processos críticos, você mapeia oportunidades usando o design thinking, você estrutura esse projeto utilizando OKRs e KPIs, você pega um comitê, vende isso para um comitê, né? Coloca esse projeto em funcionamento, construindo suas MVPs e errando pouco, fazendo sempre novas versões do tema. Eu acho isso muito interessante, é o que a maioria das empresas faz. Existe essa abordagem, que eu também acrescento um planejamento empresarial estratégico que alavanque politicamente a transformação digital, e também a capacidade de você, pelo menos, descrever os seus processos atuais e fazer propostas de melhoria. Mas não é um questionamento estratégico, é uma visão ainda muito presa ao paradigma existente dentro da empresa, e dali você estrutura o seu projeto. E a terceira alternativa é a que eu estou apresentando para vocês. Um planejamento estratégico que alavanque a transformação digital, um grande envolvimento cultural, onde as pessoas são chamadas a participar dos projetos de transformação, um redesenho de todos os processos de negócio com base na estratégia, e dali a montagem daquele nosso inventário através de uma matriz de atividades versus sistemas e a priorização de projetos de melhoria e a implementação dos seus MVPs. Podemos chamar essa primeira opção aqui de uma empresa sem levar em conta a estratégia e sem processos bem definidos. A segunda alternativa seria das empresas com estratégia, mas que não tem uma visão sistêmica que possa servir de base e que ela vai ser vista de maneira muito geral, ainda presa ao paradigma atual. E tem essa proposta que motiva essa palestra, que é o que eu utilizo hoje profissionalmente, é essa que eu estou inserindo na tecnologia que eu estou desenvolvendo, de uma empresa com estratégia, visão sistêmica e engajamento, ou seja, questões políticas, culturais e técnicas sendo endereçadas. Se você guardar essa representação, a gente pode dizer que a primeira alternativa é a de um explorador sem urgência, né? Muitos, inclusive, desculpe falar, jogando para a plateia. Eu tenho que falar para o público, para o acionista, que eu estou fazendo transformação digital. Na prática não está, porque existem problemas sérios dentro da organização que sequer foram verificados e equacionados. Existe a segunda opção, que é uma empresa preocupada, uma empresa que está buscando fazer seu trabalho, mas não teve tempo para entender sistemicamente a sua organização. E existe a terceira opção, que é a do inovador corajoso e sábio, que toma primeiro ciência de onde deve chegar, toma ciência a respeito do que se é e constrói o caminho daqui para o futuro, também utilizando ações baseadas na transformação digital, na tecnologia que está mudando o século XXI. Então, gente, finalizando aqui, processos concebidos com base na estratégia são a própria estratégia colocada em termos operacionais. Toda vez que você tomar uma decisão com base nesses processos, automaticamente você vai tomar uma decisão que viabilize a própria estratégia da empresa. Esse pensador do século XXI também mandou essa, olha só. Toda ação que viabiliza os processos ideais é estratégica e relevante no contexto da sua empresa, o que vai melhorar enormemente a comunicação dentro da organização. Por quê? Porque a opinião de um contra o outro está gerando um marasmo e a perda de oportunidades que a sua organização não pode perder, porque se passar o tempo, você não tem mais como acompanhar o que o mercado vai apresentar. Então, gente, o investimento em transformação digital é estratégico e relevante nesse contexto. E a última frase que eu queria deixar com vocês é a seguinte: em vez de esperar para adaptar-se quando a mudança se torna questão de vida ou morte, as empresas devem concentrar-se em aproveitar as oportunidades emergentes, descartando as suas vantagens competitivas decadentes e adaptando-se desde logo para se manter na dianteira da curva de mudança. É uma visão do David Rogers também muito interessante do livro Transformação Digital, com a qual eu estou totalmente alinhado.